as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Contas a Direito. Eu sou o Manuel Gomes, sou contabilista certificado e comigo em estúdio, como sempre, tenho a Madalena Marques, que Olá. É uma profissional de Direito. Viva, Manuel. Boa tarde a todos. Boa tarde. Madalena, propuseste, muito bem, que se falasse nas alterações que foram introduzidas pela Lei 8 de 2022, de 10 de janeiro, na chamada Lei do Condomínio. É verdade. O condomínio é um mundo, não é? É um mundo. A quem o dizes? O condomínio é um mundo e, em regra, as pessoas alheiam-se um pouco do que é a gestão do condomínio. É um condomínio em que as pessoas, todos são proprietários, mas depois todos têm a mania que são proprietários daquilo que não são proprietários. E sabes uma coisa, Manuel? E eu vou ter que fazer aqui uma confissão. Vou fazer uma confissão pública. Eu não sou propriamente uma condómina exemplar. Não sou. Sou na perspectiva de que tenho as minhas contas em dia, mas não sou na perspectiva da participação na gestão. Isso é verdade. E os nossos ouvintes estão a pensar assim, bom, então... Ora bem, então porque a experiência que eu tenho na generalidade dos condomínios onde já vivi, felizmente não foram muitos, ela não é positiva. E não é positiva porquê? Porque dizias há bocadinho que as pessoas têm a ideia de que são donas do que não são, e isso depois muitas vezes leva a que, por exemplo, ainda recentemente no meu prédio, alguém queria entrar no elevador comigo lá dentro sem máscara. E eu disse, não entra. E, portanto, gerou-se ali uma confusão que terminou com a porta a fechar com licença, não é? Pronto. Mas, de facto, eu costumo dizer que as pessoas não sabem viver em propriedade horizontal. Pronto, não sabem. É o barulho, é o bom dia que não se diz, é a garagem que não se respeita ao lugar e por aí fora. Bom, Atualmente temos umas regras muito interessantes, uma delas muito prática, que eu gostava aqui de referir, porque ao longo, destes últimos anos, muitas vezes as pessoas me perguntavam se a convocatória para a Assembleia, vamos começar pela convocatória, se a convocatória para a Assembleia tinha que ser necessariamente por carta registada, ou se podia ser por e-mail. E eu dizia, bom, não tem necessariamente de ser por carta registada, e já não tinha que ser. Podia haver um livro com protocolo, não é? Podia haver uma entrega em mão, pronto, desde que depois ficássemos com o comprovativo da notificação, não é? Da entrega da convocatória. Mas agora, esta lei... Veio precisamente alterar isso. E muito bem, veio dizer, se o condómino quer ser notificado por correio eletrónico, perfeito, basta que o diga. Pronto. E eu, por exemplo, ainda antes desta lei, deve ser o meu espírito visionário, ainda antes desta lei existir, eu, por e-mail, pedia para me mandarem só o e-mail. E as pessoas não arriscavam. A administração do condomínio não arriscava. E não arriscava, e eu atrevo-me a dizer que bem, embora eu não tivesse a menor intenção de depois desdizer o que tinha dito, não é? Mas porquê? Porque é necessário termos o comprovativo de que a convocatória chegou à mão do condómino e que chegou em tempo. Porque se não chegou em tempo, o condómino pode impugnar a Assembleia, o que depois é uma grande complicação, um grande transtorno, porque entretanto as pessoas reúnem, deliberam, depois a seguir aquela Assembleia não foi validamente convocada, então as deliberações são absolutamente inócuas. Portanto, para evitar isto, convém efetivamente termos presente que é necessário ter o comprovativo. Portanto, esta medida de ordem muito prática, que é muito bem recebida, até porque, note-se, as cartas registadas, a despesa ainda é significativa. Portanto, em prédios grandes, como é o meu caso, em que vivemos, acho que somos 50 ou mais de 50, portanto, é significativa a despesa.
Esse é um aspecto que eu gostava realmente de realçar, que é de extrema importância. Há um outro aspecto que também vinha sendo falado. Eu, num programa anterior, dizia uma coisa que não sei se as pessoas têm bem presente. Já agora, voltando um bocadinho atrás, o condómino é obrigado a responder ao e-mail, acusar a recepção. A acusar a recepção. Que é para termos o comprovativo. Para dar o comprovativo. Eu ia só comentar que há alguns programas atrás eu fiz uma menção de que o direito evolui à medida que a vida também vai sofrendo alterações, não é? A organização social vai sofrendo alterações. E terás presente, Manuel, seguramente, que existem ainda muitos prédios, nomeadamente estou a pensar em Lisboa, que é a cidade onde eu vivo, existem muitos prédios que têm casa de porteira. Pronto. Mas a existência de porteira foi caindo em desuso, não é? Foi caindo em desuso. E então, o que é que aconteceu? A maior parte desses proprietários ou estão a ser vendidas ou arrendadas. Exatamente. E depois, mas eram arrendadas, eu vou dizer, à socapa. O que é que eu quero dizer com isto? Olha bem, a casa da porteira não é uma fração. Não. Pronto, não é uma fração. E então... É uma parte comum. É uma parte comum, exatamente. E então, aquele rendimento também ele é comum. E era declarado, atenção. Na maior parte dos condomínios ele é declarado. E depois há uma quota parte afeta ao IRS de cada proprietário. Pela permilagem, falando em termos da permilagem de cada condómino. Assim, o proporcional. Exatamente. E então, muitas vezes colocava-se também a questão de se alterar ou não a propriedade horizontal, que é aquela dita escritura que define as frações, a composição, a permilagem, as partes comuns, tudo isso, não é? E, portanto, a alteração da escritura de propriedade horizontal, em regra, era um bicho de 7 cabeças. Bom, continua a ser uma questão muito séria e muito blindada. Mas esta lei que nós comentávamos, a 8 de 2022, veio abrir aqui uma particularidade para a alteração no que diz respeito às partes comuns. Pronto. Nomeadamente a alteração da afetação. Porque a alteração que implique uma criação de uma nova fração já vai colidir com a permilagem de todos. Portanto, abriu aqui um bocadinho, mas com bastante cautela. Uma outra situação interessante que vinha sendo recorrente na vida das pessoas e que agora passou para uma norma tem a ver, Manuel, com a situação da compra e venda das frações. A questão de se há ou não há dívidas. Bom, se há ou não despesas futuras a efetuar nas partes comuns em que as pessoas vendem as casas para fugir a essas despesas. Exatamente, e depois o outro apanha com uma pintura que são não sei quantos mil euros de cota. Pronto. E então, é muito interessante porque aqui temos mais uma manifestação desse evoluir da legislação para vir dar resposta à vida, não é? Para vir dar resposta à vida. Eu tenho presente que muitas pessoas, mesmo quando não existia obrigação nenhuma de apresentar uma declaração de não dívida ao condomínio, as pessoas já tinham esse cuidado. E tinham esse cuidado e este cuidado foi crescendo. Sim. Normalmente o comprador começou a sentir necessidade de porque depois tinha umas surpresas para ouvir dos outros. Depois tinha umas surpresas porque ao longo do tempo e antes de nós termos esta prática na vida e agora esta norma, os tribunais não se entendiam quanto à responsabilidade pelo pagamento da dívida. E então, alguns tribunais entendiam que a dívida acompanhava o anterior proprietário, acompanhava a pessoa, e outros tribunais entendiam que a dívida acompanhava a coisa. Ou seja, eu vendi, mas a dívida é da fração. E então lá vinha o adquirente. A ser responsabilidade. Até responsabilidade por uma coisa que não contribuiu. Exatamente. Eu tinha alguns processos com bancos e aí os bancos eram perentórios. Os bancos não queriam saber se a legislação não. A legislação não falava sobre isso.
vamos ver, a legislação falava nas dívidas do condomínio, mas depois a interpretação da lei abria duas vias. E então não havia de facto entendimento, uns assim, outros assado. Então os bancos não queriam saber cá das divergências dos tribunais, das decisões dos tribunais, e pura e simplesmente não pagavam um cêntimo. É quando não houve essa declaração. Não. As compras e vendas aconteciam. Sim. E muitas, enfim, quando nós tivemos 2008, 2009, 2010, sim. Muita gente perdeu as casas, não é? Muita gente perdeu as casas porque não conseguia cumprir o crédito. E os bancos tornaram-se proprietários de inúmeros imóveis. Não pagavam as despesas de condomínio. Portanto, o titular do direito de propriedade não pagou o condomínio, não pagou ao banco, a casa, por força do processo executivo, passou para o banco. Foi parar ao banco, e o banco, uma vez proprietário, pura e simplesmente só pagava o condomínio desde o dia da escritura ou do registro para a frente. Mais nada. E, portanto, ali com os bancos nem valia a pena e muitos condomínios nem sequer insistiam. Esta discussão, ela existia e nós nunca sabíamos para que lado ia pender. Então, os condóminos, e bem, a menos que estivéssemos a falar de quantias muito significativas, quando as quantias eram mais reduzidas, optavam por não estar a incorrer em mais despesas sem saber o resultado final, não é? Portanto, não fazia o menor sentido. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação em que, a propósito de estás a falar, por um lado das dívidas de condomínio e por outro lado das despesas futuras, eu lembro-me que, em relação a uma situação concreta, no período de tempo que decorreu entre a celebração do contrato de promessa e a celebração da escritura, o vendedor disse: olha, eu já não lhe vou vender por este preço porque vai ser... ou então... Paga você. Exatamente. E era, acho que, uma pintura de fachada. Pronto, que é, obviamente, uma obra significativa. Depois, no sentido também de vir facilitar a vida dos condomínios, uma alteração muito interessante, a possibilidade do Fundo Comum de Reserva ser usado excepcionalmente para fins que não as obras, não é? Sim. Pronto. Enfim, no caso de haver algum processo judicial, outra coisa, mas depois vai ter que ser reposto. Vai ter que ser reposto. E aqui eu atrevo-me a dizer o que eu sempre digo, que é andar para a frente, protelar prazos, não resolve os problemas, não é? Não resolve os problemas. Porque esta lei também veio trazer um bocado mais a responsabilização dos administradores do condomínio. Sim. O administrador do condomínio passa a ter um papel mais... E passa a ser penalizado por incumprimentos. O que, deixa-me dizer-te, Manuel, muitas vezes os administradores estão completamente sozinhos. Sim. O que é bastante injusto, porque há muitas assembleias que, primeiro, que não se realizam nunca na primeira convocatória, porque já é de praxe que eu chego meia hora mais tarde, não é? Pronto. E essa lei continua a prever isso? Pois, desde que haja um quarto do quórum, não é? O problema quanto à responsabilização dos administradores é que muitas vezes as pessoas se oferecem, enfim, aceitam assumir este papel com uma missão absolutamente voluntarista e depois não têm a colaboração de ninguém e depois afinal ainda se alguma coisa corre mal, porque as pessoas, vão lá ver, se é um indivíduo que não está ativo, tem todo o tempo do mundo e até gosta de se dedicar a este tipo de coisa. Agora, pessoas ativas, isto surge como mais uma responsabilidade, não é? E as pessoas também às vezes chutam, porque a grande maioria também tem empresas de administração de condomínios, mas as pessoas esquecem-se que tem que haver sempre um administrador. Tem que haver sempre um administrador os condóminos, tem que ter sempre uma representação. Manuel, ainda ontem, numa participação minha, por razões de trabalho, numa assembleia de condomínio, portanto eu estava enquanto advogada, eu ouvi vocês administradores, e às tantas eu tive que intervir. E eu disse, vocês administradores executam as deliberações dos senhores condóminos. E, portanto, a coisa serenou. Manuel, e nós vamos ter que serenar também, vamos ter que nos calar, porque o nosso tempo chegou ao fim. Há um artigo que é capaz de voltar à coalição, como se costuma dizer. Sim. Num futuro próximo. Exatamente. Havemos de continuar a esmiuçar este tema. Manuel, foi um prazer. Vamos terminar por aqui. Estamos em radioava.global.
Sextas-feiras, mais ou menos às 18 horas. Estamos nas plataformas digitais, peço desculpa, e estamos ao vosso dispor para qualquer sugestão de tema, para qualquer questão que nos queiram colocar. Nós responderemos na medida em que nos seja naturalmente possível. Obrigado a todos por nos ouvirem. Fazendo só aqui um ponto de situação. Tudo aquilo que falamos aqui é meramente indicativo. Claro, com certeza não que nos sim. responsabiliza em nada, porque isto é uma troca de impressões. Nós tentamos alertar para alguns pontos. Nós responsabilizamos-nos pelo que dizemos, mas não estamos a falar de situações concretas. Exatamente. E, Nós portanto, partimos sempre de generalizações. de hipóteses. Exatamente, sempre. E por isso tentamos... E mais, e também não podemos prever todas as situações da lei, como é óbvio. É isso. Por Mas acaso cá já tivemos estamos. aí um programa que respondemos a uma questão concreta. Uma questão concreta, mas... Porque nos foi colocada por escrito. Mas mesmo não era concreta a 100%. Ou seja, concreta tendo em conta a informação que nos foi veiculada. Exatamente. Mas Aí cá estamos conseguimos para responder continuar a responder o mais concreto possível às questões que nos coloquem. Madalena e ouvintes, até para a semana. Claro, só para terminar, claro que nesta rubrica não cabe nem a consulta jurídica, nem a consulta financeira, como é óbvio. Exatamente. Muito obrigada a todos. Até para a semana. Para a semana. Rádio Ave.com